Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo, os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas a João para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és tu? És tu Elias? Respondeu: não sou. És tu o profeta? Repetiu: não. Disseram-lhe então: quem és tu? Pois, para respondermos aos que nos enviaram: que dizes de ti mesmo? E João respondeu-lhes: eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os enviados eram da seita dos fariseus. E fizeram esta pergunta: por que então batizas tu, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. Este é o que virá depois de mim e que era antes de mim, e de quem não sou digno de desatar a correia dos sapatos. Esse deu em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, caros fiéis, estamos no domingo Gaudete. No meio do Advento tem um domingo, como tem um também no meio da Quaresma, que é um dia de alegria, para que Nosso Senhor, pela Igreja, quer nos ensinar que há uma alegria no meio da penitência. Antes de começarmos, vamos dar uma indicação sobre uma pequena cerimônia que será feita depois da missa, que é a imposição da medalha milagrosa. Todos que quiserem podem se aproximar. Temos uma centena de medalhas, espero que tenha para todo mundo. Então, é a mesma medalha que certamente todos já têm, mas com a cerimônia da imposição, como houve no domingo passado. Eu queria lembrar também, hoje devia ter flores no altar. Nós estamos, às vezes, nosso sacristão e os que ajudam na organização estão um pouquinho sobrecarregados, ou falham também, uma falha nossa, né? Devia ter também um órgão, o André está preparando o órgão, porque é um dia um pouco festivo, que a igreja permite, como também durante a Quaresma, o domingo letare, de tocar o órgão. Aliás, a gente podia convidar um pouco mais nossos músicos, já que a escola tem alunos que aprenderam bem a música, podiam tocar também de vez em quando nas grandes festas, e tocar o órgão, tocar um violino em certos momentos, para dar um brilho especial aos dias de festa. E se alguém se propor, podemos talvez organizar isso depois com calma, de ajudar o nosso sacristão com as flores, ajudando o mosteiro, o sacristão, para poder não esquecer e comprar flores. O mosteiro compraria, bastaria que a pessoa se comprometesse para as grandes festas, não sei, veremos isso depois com o sacristão, para não acontecer, normalmente hoje devem ter flores no altar. Nossa Senhora é chamada a causa de nossa alegria. Por quê? Porque ela é a causa, ela é o instrumento, ela é o canal daquele que é o autor da alegria do mundo. O mundo caiu numa grande tristeza devido ao pecado. O pecado é a única tristeza verdadeira, que ele traz uma ofensa a Deus e uma destruição de toda a finalidade da nossa natureza. E a única alegria que há na terra é a graça de Deus. E Nosso Senhor é o autor da graça. Nossa Senhora, sendo a mãe do autor da graça, ela é a causa da nossa alegria. Não há outra alegria que a gente deve procurar, não há outra alegria verdadeira, não há outra alegria que merece o nome de alegria, senão a graça. O homem pode fazer coisas que o alegram, vários tipos de alegria aqui na Terra. As alegrias devem ser hierarquizadas. Tem alegrias que são puramente materiais,
Outros, ao contrário, estão piores ainda, são, bom, material não quer dizer que seja ruim, mas digamos, a um nível material, mas outras são pecaminosas, outras são um pouquinho mais intelectuais, mas não é uma alegria que participa mesmo da essência de Deus. A única alegria realmente que merece esse nome é uma alegria que não passa. E no mundo tudo passa. A única coisa que não passa é Deus. E nós estamos ligados à eternidade, estamos ligados a Deus pela graça. A única coisa que a gente deve lamentar e fazer tudo para não perder é a graça. Quem perdeu a graça, perdeu a alegria, a graça divina. Essa graça santificante que é dada, que tem sua sede na essência mesma da alma. Uma alma está de graça, o demônio tem medo dela, porque ela participa da vida de Deus Ele mesmo. Uma alma, depois da comunhão, que fez a comunhão bem feita, ela tem um aumento de graça e o demônio tem medo dela. A graça é o grande bem que nos foi dado por Nosso Senhor, em comparação da qual todo o resto não é nada. A graça é uma coisa infinita, de certa maneira, porque ela nos faz participar da vida de Deus, que é infinito. Então, em tudo que nós fazemos, temos sempre olhar o que fazer a hierarquia na nossa vida. A gente vê que uma atividade nos afasta de Deus, que nos faz botar em perigo de perder a graça, a gente deve desdenhá-la, deve fugir dela. E aquilo que deve nos dar um aumento da graça, a gente deve prezá-la. Se estiver ao nosso alcance, a gente deve se aproximar dela e tentar fazer que ela entre na nossa vida. E nosso Senhor diz, alegrai-vos. Alegrai-vos por quê? Porque nós, apesar de sermos batizados, apesar de termos recebido a confirmação, apesar de termos recebido a comunhão, apesar de ter recebido a luz da fé, nós somos bastante tentados a olhar as alegrias dos pagãos. Tentamos olhar a alegria daqueles que não prezam o seu batismo. E às vezes eles parecem alegres, parecem, mas não são. As alegrias do mundo passam, acabam. A alegria do mundo, hoje a pessoa está alegre, amanhã está numa tristeza terrível, porque ele botou a sua alegria em algo perecível. Veja esses jogadores de futebol que quando ganham ficam lá em cima, depois ficam lá embaixo. Os torcedores lá em cima, lá embaixo. Quem pode botar a sua alegria numa coisa terrena? É um louco, porque ele irá, a alegria dele sucederá à tristeza dele. Pior ainda, aqueles que botam no pecado a sua alegria e nunca terão a paz. A alegria vai junto com a paz, a alegria verdadeira. Se uma alegria não traz a paz, é porque ela não é verdadeira. E a paz é essa tranquilidade mesma de Deus. Deus é tranquilo e tranquiliza todas as coisas. Uma alma que procura Deus é uma alma tranquila. Vejam os santos, vejam o semblante de um São Teodécimo, semblante de uma Santa Teresinha, ali como um lago profundo de paz, de tranquilidade, uma tranquilidade que não é a ausência de perturbação, ausência de luta, não. É uma paz mais profunda do que isso. São Teodécimo teve que enfrentar um pontificado extremamente difícil, luta contra os modernistas, luta contra a situação da Primeira Guerra Mundial e vários outros problemas que ele teve que enfrentar. E no meio daquelas tribulações, aqueles combates, ele tinha uma paz profunda, uma alegria profunda, uma alegria que nem sempre se via, porque a alegria de Deus, ela pode coexistir também com uma certa tristeza, que é menor do que a alegria, mas uma certa tristeza. Se vê também no rosto de São Teodécimo uma certa tristeza, certa melancolia, talvez vendo o estado desse mundo, vendo como é que as almas resistem à graça de Deus, vendo como é que os modernistas continuavam a tramar contra a Igreja, mesmo depois da publicação da encíclica Pascendi,
que nos desmascarou completamente, e talvez também, né, com seu olhar de pontífice, ele deve ter também como que projetado esse olhar no futuro. Ele tinha dias amargos, já tinham passado para a igreja, ele previa dias amargos que viriam ainda. Mas essa tristeza de São Teodécimo não destrói a alegria. A alegria que Nosso Senhor tinha no alto da cruz, ela, a tristeza do seu sofrimento, não destruía a alegria que ele tinha. Primeiro a alegria da visão beatífica, depois a alegria de estar salvando nossas almas. Então, nós devemos procurar, se perguntar, né, aonde eu estou botando a minha alegria? Quem teve um aumento de salário tem toda a razão de ficar alegre. Quem come uma boa refeição tem toda a razão de ficar alegre. Mas aonde está o centro da minha alegria? No dinheiro, na comida, em algum sucesso, em algum elogio? Não. O centro da minha alegria não pode estar aí. O centro da alegria está no Advento, está no Natal. Nosso Senhor é aquele que vem trazer isso que os homens não podem trazer. Que vem trazer aquilo que Adão e Eva perderam. Como aquela mulher que perdeu um dracma e varre a casa procurando, e quando encontra, chama as amigas e diga: venham se alegrar comigo, porque eu encontrei a dracma que estava perdida. Que dracma é essa? É a graça. Adão e Eva haviam perdido a graça. Quando a gente perde a graça, a gente cai na servidão do demônio, na escravidão do demônio. Uma alma sem a graça é uma alma sem respiração, sem saída, é um inferno. A alma que perde a graça já tem um inferno antecipado. Ela vive aqui na terra, parece viva, mas está morta. E o inferno se aproxima dela. Basta ela morrer naquele estado, ela entra no inferno. Pois bem, a alegria de se afastar do mundo. Houve grandes conquistadores no passado, houve grandes acontecimentos no passado, grandes batalhas no passado, grandes vencedores no passado. Mas quais deles tinham a graça? A graça vale mais do que o império. A graça vale mais do que o mundo inteiro. Você pegar o mundo inteiro e mais os anjos e tudo que a gente pode imaginar que Deus criou na sua ordem natural, isso é menos do que o menor grau de graça santificante. A graça é o maior bem que existe no mundo. Por isso os pais, logo que nasce a criança, devem procurar lhes dar a graça do batismo, que é superior mesmo à própria existência, que é uma participação na natureza divina. E depois os pais devem preparar a criança para a primeira comunhão. E os pais devem ajudar a criança de uma maneira ou de outra, né? Não só a viver na graça, mas ter uma certa consciência do bem infinito que é o batismo, a confirmação, a comunhão, a confissão que nos dá a graça se a gente perdeu. Depois proteger essa graça. Como nós somos, assim, digamos, inconscientes, imprudentes, levianos, quando a gente arrisca de perder a graça. Adão e Eva perderam a graça, por conversaram com o demônio. Mas a atitude de Adão e Eva está repetida ao longo da história, a cada dia. Quantas pessoas brincam com o demônio ou se aproximam de ocasiões próximas de pecado e caem no pecado. E caem no pecado, perdem a graça. Não há mal maior que perder a graça. Alguém que tem um carro roubado é um baque bem grande. Pode desorganizar a estrutura de uma família, do trabalho, é uma coisa bem pesada. Mas perder a graça é bem mais pesado. Se uma pessoa tem um carro roubado, mas ele está em estado de graça, eu suponho que ele morra, o bandido mata ele, sei lá, mas que ele venha morrer, ele tem um céu, ele foi para o céu sem o carro dele, de maneira vai sem o carro, mas
Perder o carro é ruim, perder a graça infinitamente pior. Então nós devemos pedir a Deus que nos dê essa capacidade de analisar, de hierarquizar os bens que a gente deseja, hierarquizar as nossas alegrias. Tem alegrias reais, verdadeiras, que na terra, alegria de viver em família, por exemplo, mas sempre botar acima de tudo a graça de Deus. E essa mulher da parábola, né, que perde essa dracma, ela vai e fica contente quando ela reencontra. Então, reencontremos essa dracma e façamos o necessário para não perdê-la. Vamos reler um pouquinho o que diz aqui a epístola de hoje, onde São Paulo vai nos dizer: irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Tem uns que se alegram no time de futebol, outros se alegram na cerveja, outros se alegram não sei em quê. E tem coisas que são lícitas também. Não, né? Mas não é isso que São Paulo diz para a gente. São Paulo nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Por isso que a vida contemplativa é tão nobre, porque na vida contemplativa se tenta, ao menos, nem sempre se tem um sucesso muito grande, mas a gente tenta se alegrar no Senhor. Por isso os monges se levantam de noite e vão rezar matinas para estar ali com o Senhor, se alegrar no Senhor, viver do Senhor. Eles terminam matinas, eles vão para a cela e fazem a Lexio Divina, abrem a Escritura, se põem de joelhos. Por quê? Porque eles sabem, a igreja nos ensinou que a alegria do homem está em Deus, na verdade revelada, na verdade divina. Então eles ficam de joelhos e leem. Depois eles fecham a Escritura, a Sagrada Escritura, e abrem um livro de espiritualidade e leem. E depois eles vão ter aulas na parte da tarde, na parte da manhã, perdão, onde eles vão também estudar matérias que conduzem a Deus. Por exemplo, latim, por exemplo, canto gregoriano, por exemplo, história da igreja, então a espiritualidade, então a teologia. Tudo isso, como se vê, voltado para Deus. O mundo moderno teve grandes progressos em coisas que não estão ligadas diretamente ao que diz São Paulo. São Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. No mundo moderno, na Idade Média, as melhores inteligências iam estudar a teologia ou então entravam simplesmente na vida contemplativa, esses cistercienses, beneditinos, né? E depois, quando os séculos foram, o mundo foi envelhecendo, por assim dizer, as melhores inteligências já não vão mais para as coisas principais, e vão para as coisas inferiores. Fazer um avião é muito interessante, mas é uma coisa inferior. Fazer um bom carro, interessante, mas é inferior. A medicina, que grande proveito traz a medicina para nós, um grande proveito, mas é inferior. Então, o mundo moderno, os melhores estão naquilo que é inferior. Já mostra que o conselho de São Paulo não foi escutado. Foi escutado na Idade Média e deu os santos da Idade Média. Agora, santos também, mas o mundo carece de alegria no Senhor. Quem é que vem à missa no domingo? Quem é que se alegrar no Senhor é ter a liturgia que conduz a Deus? Quantos hoje, sem mesmo culpa deles, mas por culpa dos modernistas que ocuparam a igreja, oferecem ao povo católico algo que não os conduz a Deus, algo que deixa ele no impasse. Eles vão à missa e ali, dentro da missa, tem algo que bloqueia a alegria no Senhor. Muitos comungam o estado de graça, o estado de pecado mortal. Muitos procuram o padre e o padre está no sindicato. Muitos querem uma coisa e essa alegria de Deus diminuiu no mundo. E o mundo cai numa tristeza cada vez maior. Quem nos tirará dessa tristeza? Não precisa nem responder. É a igreja com a sua tradição. Só ela, assim como pode dizer, Nossa Senhora é a causa da nossa alegria, podemos dizer,
a igreja é a causa da nossa alegria, e já que há uma perturbação dentro da igreja, devo acrescentar, a tradição é a causa da nossa alegria. Fora disso, não há solução. Fora disso, dessas guerras que se vê hoje em dia, não tem solução. A solução não está nem num país, nem no outro. A solução está naquele que é o único que poder nos trazer a alegria. A alegria significa que tudo está bem. A alegria significa uma ordem. E essa ordem só virá através de nosso Senhor. E São Paulo ainda insiste, né? Ainda uma vez vos digo, regozijai-vos. Como dizendo, vejam a vida contemplativa, vendo a vida apostólica. O que é a vida apostólica, senão um transbordar da vida contemplativa na vida ativa? A contemplação é sempre o ponto de partida, o ponto inicial, né? Vai fazer com que o apóstolo vai se nutrir de Deus e vai assim, como um reservatório, que vai dar do que transborda, ele vai transbordar sobre os outros. Mas os outros devem ter também em casa a vida contemplativa. Santa Teresinha, acho que tinha 15 anos, quando ela rezou por Pranzini e salvou um assassino que não queria saber do padre. E ele, no último momento, graças às orações de Santa Teresinha, ele foi salvo. O mesmo estando em casa, levava a vida de uma contemplativa, que era ao mesmo tempo uma contemplativa, que ao mesmo tempo era uma apóstola, uma ativa, por assim dizer. Então, sempre girar em torno disso. As alegrias que não têm nada a ver com a igreja, as alegrias que não têm nada a ver com o nosso Senhor, são pura ilusão. E uma ilusão amarga, amarga. Os anos passam depressa. Daqui a pouco vai chegar a hora da nossa morte. Não vai demorar. Isso é evidente. E tudo isso aqui significa, ponha a sua alegria na graça de Deus. Né? Porque no mundo também se usam flores para muita coisa. Penso que até, né, tem lugares que não são bons, se põe flores. Mas a flor, ela tem seu valor quando ela é destinada à glória de Deus e a significar a alegria da graça. Então vamos terminar pedindo a Deus que nos ajude. Né? São Paulo diz ainda que a vossa modéstia seja conhecida em todos os homens. O Senhor está perto. O Senhor vai chegar daqui a pouco. Ele vai perguntar para cada um de nós: o que você fez do ensinamento que a igreja lhe deu? O que você fez das indicações que a igreja dava sobre todos os aspectos da vida moral? Do perdão das ofensas, da paciência para suportar os defeitos dos outros, do zelo para ensinar aos seus filhos e às pessoas que a gente pode. Nós estamos lendo aquela a biografia daquela senhora Zélia, casada com aquele senhor Jerônimo, que moraram aqui perto, no Carmo. A mãe dela sempre se dedicou ao ensino das crianças pobres, ensinar o catecismo. Diz aí uma pessoa do Nosso Senhor, no dia do juízo, vai dizer: boa serva, você foi fiel no pouco, eu lhe farei possuir muito. Né? Então, eis aí, o Senhor está perto. O Senhor está perto porque o Natal está se aproximando, o Senhor está perto porque a morte está se aproximando, o Senhor está perto porque Ele bate no coração de cada um de nós, dizendo: eu estou trazendo a graça. Os presentes de Natal são muito simpáticos, é muito bom, mas cuidado, o melhor presente não é esse. O melhor presente é a comunhão, o melhor presente é a redenção. Então, deixe fazer com que a criança pense em Nosso Senhor no dia do Natal. E não pense só nas coisinhas desse mundo. O melhor presente, a melhor alegria é a graça de Deus. De nada vos inquieteis, mas em qualquer tempo apresentai a Deus vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e vossos espíritos no Cristo Jesus, Senhor nosso. A paz e a alegria de Deus ultrapassam todo entendimento.
é algo que está acima de toda compreensão, que Deus dá àqueles que o procuram. Quem não procura a Deus passará a vida toda entediado na hora da oração. A pessoa pode ficar numa grande aridez sem culpa dela, pode muito bem, mas pode ser também culpa dela, de nunca se interessar em ler um livro de doutrina, nunca se interessar em ocupar o seu espírito pela meditação, e passar a vida toda achando que a coisa mais chata do mundo é a missa, a coisa mais chata do mundo é o terço. Pode ter uma provação, uma aridez, isso é normal, pode passar até longa. Que uma Santa Joana de Chantal, foi assaltada por uma provação tão grande, que ela dizia: o maior suplício é entrar na capela. Eu me sinto como rejeitada. Deus permitiu isso para purificar ela. Mas uma coisa é a gente ser provada, outra coisa é o total desinteresse, o desprezo pelas coisas de Deus. Então, peçamos a Deus de nunca ter esse desprezo, mas procurar a Deus com todo o nosso coração e encontrar nessa vida e na outra a sua graça e a sua alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.